Gostaria então de passar agora para a doutoranda Isabel Guzmán, aluna de doutorado na Escola Politécnica da USP. E a palestra será Engenharia na Neurovisão, Simulação Computacional. Boa palestra. Bom, boa tarde. Como o Douglas falou, meu nome é Ana. Eu sou engenheira biomédica e hoje eu vou falar sobre a engenharia na neurovisão, particularmente da simulação computacional. Vou falar para vocês, vou mostrar duas simulações que foram feitas no meu trabalho de doutorado. Ai. Como que passa o negócio? Tem que passar aqui? Ah, tá. Ok. Bom, felizmente já teve duas apresentações muito boas na minha frente, que deram uma boa introdução ao que é neurovisão, a parte dos movimentos oculares. Então, vai ficar muito mais fácil para mim explicar vários conceitos que foram utilizados para os modelos que foram desenvolvidos. Nessa área da neurovisão, que é tão multidisciplinar, que tem psicólogos, neurologistas, pedagogos, fisioterapeutas, também estamos os engenheiros. Os engenheiros podemos colaborar no desenvolvimento de equipamentos, de ferramentas, de técnicas que podem colaborar na pesquisa, na pupilometria, na posturometria, no rastreamento ocular com o eye tracking, mas pela dificuldade que se tem para experimentar em humanos e para acessar diretamente a função de alguma célula, a simulação computacional se faz uma ferramenta muito útil para, nesse caso, simular o funcionamento do sistema visual em diversos comportamentos, tanto no bom funcionamento quanto no funcionamento errático. Tem que ser aqui. Um dos principais objetivos no meu trabalho de doutorado foi utilizar modelos matemáticos que foram desenvolvidos a partir da fisiologia para desenvolver simulações computacionais que permitam modificar o comportamento de determinada célula ou função visual e, com isto, reproduzir as distorções relatadas no estresse visual. Dessa forma, então, temos uma simulação computacional que ela está representando como nosso sistema visual está funcionando e, com uma entrada que pode ser uma imagem de um texto, e mudando os parâmetros do modelo, podemos ter duas saídas que são, por exemplo, uma saída de uma visão normal ou, alterando o funcionamento de alguma célula no modelo, pode ser representada alguma distorção. Isso estaria indicando que, se, por exemplo, uma hipótese que foi feita antes pode ser plausível ou não, se foi possível reproduzir aquela distorção. Ai, esqueci de novo. Tem que apertar aqui. Bem, então, para fazer as simulações, na pesquisa de neurovisão, a nossa matéria-prima são os sintomas, que podem ser, por exemplo, sensibilidade à luz, ou movimentos oculares erráticos, diferenciados, ou também as distorções que são relatadas. Só em cima desses sintomas, foram formuladas algumas hipóteses sobre o que poderia estar gerando essas distorções, indicando alguns subsistemas visuais que poderia ser a fonte daqueles sintomas. Tendo esses subsistemas visuais identificados, então, existem equacionamentos matemáticos que utilizam, por exemplo, alguns filtros espaciais, temporais, ou algumas relações que podem ser colocadas no modelo computacional, que, além das equações, também relaciona alguns funcionamentos do sistema e permite simular os sintomas novamente. Se, mediante esse modelo computacional, conseguimos reproduzir os sintomas, isso indicaria que aquela hipótese que foi formulada no começo
é plausível que seja como indicada como a origem do problema. Nessa tarde, eu vou mostrar para vocês 2 simulações, uma do modelo do controle ocular da sacada e da dilatação da pupila, que foram feitas no meu trabalho. Como o Dr. Ricardo já apresentou, a sacada é o movimento que os nossos olhos realizam para ir de um lugar hacia outro. Na leitura, cada sacada é o movimento ocular, onde a fixação é a que permite adquirir nova informação visual. Esse modelo... Esse negócio me atrapalha um pouco. Esse modelo de feedback, ele foi formulado... Ai, obrigada. Ele foi formulado pelo Robinson e é um modelo de feedback, onde a entrada desse modelo é a posição do olho que é programada pelo cérebro, e a saída é a posição do olho que efetivamente é alcançada pelo olho. Nesse modelo, tem uma parte de... Eu não vou entrar em muito detalhe, mas nessa parte de blocos, é um bloco de espera, que aqui nessa curva, daqui de 0 a 0,2, é o tempo aproximando que o nosso sistema visual processa a informação que adquiriu. Depois desse tempo, tem um pulsador que indica que é hora de realizar a sacada, que seria o início da curva. Depois, tem um controle neural, que utiliza essa função de transferência, onde esse tempo depende da velocidade de resposta dos motoneurônios. Então, essas informações da posição programada pelo cérebro e a posição que os olhos alcançam tem que estar em equilíbrio para, quando começar a sacada, chegar no limiar onde é começando a adquisição da informação visual. Então, por exemplo, na posição θT, quando começou a sacada, o movimento do olho, aqui nesse patamar, começa o olho a adquirir informação. Depois, processa informação e começa novamente. No caso que não exista um equilíbrio entre a informação que programa o cérebro de onde tem que ser a posição do olho e a posição do olho, pode acontecer como mostrado na curva B, que é essa aqui. A sacada começou e no patamar em que a informação visual começa a ser adquirida, o olho ainda está se movimentando. O efeito que apareceria nesse caso é como se, por exemplo, estivéssemos tentando tirar uma foto enquanto estamos movimentando ainda a câmera. Pode acontecer um efeito de uma imagem borrada. E se esse efeito acontecer no tempo, ou seja, você faz várias vezes isso, pode acontecer com que a imagem trema de alguma forma. Então, esse modelo foi programado e também considerando a resolução espacial das células da retina, foi feito um vídeo que mostra como que enxergamos quando esse efeito, por exemplo, da curva V, acontece. Para testar esse algoritmo, foi utilizada uma imagem de um texto para simular a leitura. Adicionalmente, temos o modelo de dilatação da pupila. Tem um pesquisador que, na tese de doutorado, ele apontou que as pessoas com estresse visual tinham pupilas anormalmente largas. E um dos sintomas mais comuns nas pessoas com estresse visual é a sensibilidade à luz. Então, é possível que, a partir de uma pupila mais dilatada, esteja entrando muita mais luz da que deveria na retina. Essa simulação permite visualizar quanta quantidade de luz que realmente está entrando na retina e permite ter uma ideia
de qual que seria o desconforto dependendo do tamanho da retina. Nessa equação, que foi formulada por Moon e Spencer, relaciona o diâmetro da pupila, que normalmente vai de 2 a 8 milímetros, para uma noite muito escura e um dia muito ensolarado. E, então, essa curva está relacionada com a quantidade de luz. Segundo a norma brasileira, numa sala de aula, a quantidade de luz que é sugerida é 500 lux, que seria aproximadamente 1.500 blondels, que é a escala dessa figura, que estaria aproximadamente aqui, que são 2,5 milímetros de diâmetro, seria a dilatação normal da pupila numa sala de aula brasileira. E esse algoritmo foi testado com essa imagem, que também é de um texto, mas as letras estão um pouquinho mais fechadas, que seriam um dos textos que gerariam desconforto visual nas pessoas com estresse visual. Aqui são duas imagens parecidas. Vou dar um clique. Aqui vamos ver a simulação do primeiro algoritmo da sacada. Então, nesse caso, a resolução espacial do olho, no centro, bem os detalhes, na periferia, bem mais borrando, mas não sei se vocês conseguem enxergar, nesse caso, o olho está indo horizontalmente além do que deveria. Então, talvez se o vídeo estivesse um pouquinho mais lento, a gente conseguiria enxergar. Mas, mesmo assim, deu para ver que dá uma tremidinha. Isso num vídeo de 5 segundos. Imagina você isso todo dia, cada vez que você for ler qualquer coisa. Isso, depois de 10 minutos, ia gerar um desconforto muito forte. Antes de 10 minutos também. Bom, nesse caso foi se o olho se desloca horizontalmente, mas se ele deslocasse de uma forma oblíqua, angular. Nesse caso, aconteceria uma distorção como um redemoinho, onde o centro ainda treme, mas a periferia fica muito mais distorcida. Continuem enxergando, vamos ver quanto vocês ficam sem ter um desconforto ocular. Já estamos. Posso tirar? Bem, o Dr. Ricardo já mostrou na apresentação dele também as distorções que são relatadas, que, por exemplo, no site Early mostra quais que seriam os tipos mais comuns na distorção visual. Nesse caso, o redemoinho e o halo ou tremido. Essas duas simulações que acabamos de ver mostram que essas duas distorções podem ser devidas a uma falta no controle neural da sacada do olho, que aquilo estaria mais na parte cerebral, que ainda é difícil especificar precisamente pela dificuldade de acessar a morfologia do cérebro. Agora, esses são os resultados da simulação do quê? Da dilatação da pupila, desconcertei pelo tempo. Aqui, na parte de baixo, vemos a dilatação da pupila de 2 a 2,5 até 4,5 e 5 milímetros. No meu trabalho, eu fiz uma outra simulação que mostra qual que seria a iluminação que estaria entrando normalmente na retina. Essa imagem aqui, onde a imagem que tinha mais contraste branco e preto foi diminuindo, agora o fundo é mais cinzento, seria a imagem que é processada normalmente na retina de um texto. À medida que aumenta
a dilatação da pupila, essa luz vai aumentando o contraste branco e preto, até que, a partir de certo ponto, a perda das bordas das letras é evidente e a dificuldade para ler o texto é maior. Desta forma, mediante essas duas simulações, a gente pode ver que a simulação computacional realmente é uma ferramenta útil para ver, para ilustrar alguns processos que acontecem no sistema visual e fazer uma primeira experimentação em cima de células que são dificilmente acessadas mediante técnicas experimentais. E que essas duas simulações permitiram ver que, efetivamente, uma falha no controle ocular pode gerar aquelas ilusões visuais que são relatadas e que os diâmetros anormalmente largos, diâmetros da pupila anormalmente largos, podem realmente levar muita mais iluminação na retina, a qual, com outros mecanismos de feedback, porque se você não consegue regular bem a quantidade de luz que entra na sua retina, também acontecem os processos tóxicos que afetam outras células da retina. Por exemplo, as células de Müller, que limpam alguns processos. Bom, eu estou tentando mais em fisiologia, estou me saindo. Mas o importante é que, realmente, a luz afeta a retina de diversas maneiras e o processamento. As referências dos modelos e do trabalho. E muito obrigada. Muito obrigado, Ana Isabel Guzmán. São 4h10 agora. Seu ônibus sai que hora? Ana Isabel, muito obrigado. Sua colaboração é inestimável para nós. Né, Jerome? Neurociência hoje é totalmente dependente da engenharia. Você é mais engenheiro do que biólogo no trabalho que você faz, pela dependência do seu conhecimento com eletrodos e com a própria parte da ciência exata. Eu aprendi muito de visão estudando na visão computacional, porque ela sistematiza o conhecimento de uma maneira superior à biologia. A biologia aceita qualquer coisa. E a ciência exata, ela exige que você coloque as coisas dentro de parâmetros muito definidos, muito bem definidos. Para quem não sabe, a Ana está fazendo uma tese sobre síndrome de Irlen, e o que ela está tentando fazer, e o que ela vai fazer, a tese dela vai ser agora em outubro. Eu estou na banca examinadora da tese dela, que está muito bonita, é colocar em termos computacionais, em termos sistematizados, isso que a gente está discutindo na área da biologia com uma frouxidão muito grande. Por quê? Porque faltam critérios bem definidos na terminologia que nós, cientistas da área de biologia, usamos. Nós misturamos os termos, acuidade visual, com visão, enfim, é uma salada que, sem um conceito claro, nós continuaremos na confusão da discussão, confundindo alhos com bugalhos. Então, sua tese é muito boa, muito bem-vinda. Fico muito feliz, não posso comentar muito, porque você não passou ainda da banca, mas está muito legal. Eu queria completar com uma informação, vendo aí a sua apresentação, que você trabalhou com um modelo matemático, você não fez um estudo em seres humanos. Não é isso? Eu fiz um estudo que não foi para os olhos em seres humanos, que teve que ir em busca de um modelo matemático que explicasse o que a gente estava fazendo. E muitas coisas que você considera como prováveis, porque o seu modelo matemático está mostrando que a distorção pode acontecer dessa forma, eu consigo enxergar, dentro da área que eu investiguei, no movimento da cabeça, elementos que sustentam
a hipótese matemática que você apresenta por ter examinado os indivíduos e por ter hipotetizado um modelo matemático. Então, a anatomia humana e muitos resultados de movimentos que a cabeça faz podem produzir esse efeito sobre os olhos que causam isso nos olhos, independente, inclusive, de um problema no controle oculomotor. Esse problema pode ser oculomotor, mas existe também um outro fator que pode produzi-lo, que é mais ainda um problema de outras, coordenação motora de outras áreas. Então, Muito nesse legal, caso, adorei. amplificaria o efeito. A parte motora, se existisse a parte oculomotora, a parte motora da cabeça amplifica o efeito, que é um efeito de feedback. Mas o feedback não estaria funcionando de forma correta e o organismo não conseguiria compensar a quantidade de movimentos que estão apresentando. Só para um comentário sobre os dois trabalhos. No modelo do Robinson, não tem a questão da variabilidade neuromuscular. Não tem um modelo de ruído, de variabilidade. Não. Que tem. Na verdade, é o modelo simples. Esse é o modelo simples. Que se imagina que no estresse instalado, em condições instaladas, mesmo ao nível da musculatura extraocular, deve ter esse tipo de ruído, não sei, adicional ou multiplicativo, não sei, mas deve ter aí como isso poderia, porque o ruído, a variabilidade, dependendo do nível, ela pode ou melhorar ou piorar. Né? Então, tem vários... eu não sei se seria, talvez, interessante, no seu modelo, adicionar ou testar, parametrizar essa questão do ruído neuromuscular. Bom, nesse modelo que foi utilizado, nesse modelo, ele entende que o feedback funciona de forma adequada. Sim, por favor. Bom, aquela curva, no final, ela some e ela estabiliza. Portanto, realmente, o modelo não considera ruído no feedback. Se a gente complementasse esse modelo, talvez poderia ter uma curva de... Como que chama? Lorentz. Tipo um atenuador de Lorentz. É isso, exatamente. Uma atenuação, assim, se a gente considerasse esse ruído. Não, de cima. Aqui. Exatamente. Se aquele ruído foi suficientemente grande para interferir no sinal, é possível que aquela curva B tente se atenuar, mas nunca chegue numa estabilização. E a cada sacada, a cada movimento, ela continua uma variação subindo e descendo, mas nunca chegue naquele equilíbrio. Não. Mas, então, essa proposta ela foi motivada por uns dados clínicos de que em pacientes com esses problemas de estresse visual teria esses overshoot ou undershoot Sim, existe, então, é motivada pelos sintomas, pela descrição daquelas distorções que fala que tem o halo ou o redemoinho, e também pelas pesquisas que mostram que os movimentos oculares em pessoas com estresse visual e dificuldade na leitura são irregulares, que possuem sacadas mais curtas ou que têm muitas mais regressões, que são movimentos de sacada de volta. Então, eles não seguem um padrão estabelecido. Então, por isso, aí eu procurei um modelo que simulasse a sacada. E me mostrou que realmente, se esse circuito não está funcionando, pode acontecer que a saída não seja a esperada. Então, nesse modelo, eu vou programar, vou colocar uma imagem de leitura para ver o que sai. E saiu uma imagem muito parecida, condizente com as distorções
que são descritas pelas pessoas com estresse visual. Eu acho que seu modelo poderia ser revisitado experimentalmente, porque pelo pouco que eu conheço dessas condições de estresse visual, ok, tem esses problemas de leitura, mas a questão aqui que você está realmente olhando, o parametrizando, é a precisão da sacada. E isso não foi avaliado nesses pacientes. Eu acho que não. Essa é a questão de, se você tem, por exemplo, targets para esses pacientes que precisam, em que você pede, organizar de maneira concêntrica, por exemplo, eles pedem assim, faz mais rápido possível e vai para aquele lugar, bem precisamente, e mede o grau de erro. Nesses pacientes, eu acho que não foi feito de maneira... foi. Não, o que nós podemos ver pelo eye tracker é a consistência, a reprodutibilidade da movimentação. O que ela fala muito é a distorção, né? É a variabilidade do tempo que pode impactar, né? Agora, nós podemos ver pelo eye tracker que o nosso tempo de medida da movimentação sacádica e da fixação, ele é constante. Se ele houver variação, você tem o dado do desvio padrão da fixação. Quer acrescentar, Cláudia? Eu queria só colocar que o modelo tem muitos méritos por poder nos fazer entender que um problema como esse que ela está descrevendo pode reproduzir não todas as distorções que eles queixam, mas algumas específicas. E nem pretende ser uma explicação para todos os tipos de distorção. Mas eu queria acrescentar que, na prática, pode ser ainda mais complexo, porque nada garante que os dois olhos vão fazer o que o modelo prevê simetricamente, que se cada olho ainda fizer diferente, a distorção vai ficar com uma complexidade ainda maior do que aquela que você já conseguiu reproduzir. Então, no modelo biológico, isso pode ser muito mais complicado, inclusive porque tem os fatores que o professor Jerome considerou. Mas aí é para pós-doc. Então, você já tem o que fazer, né? Só para complementar uma coisinha, existem estudos que também mostram, por exemplo, uma das queixas das pessoas com síndrome de Irlen, estresse visual, é que são muito desastrados, ou que não são bons de bola. Então, esse tempo, esse delay entre o seu cérebro programa onde que é, onde seu olho vai ou sua mão vai. Então, esse também é um sintoma que as pessoas com estresse visual apresentam e que seria uma base para também propor esse tipo de modelo. Vamos até umas 4h30, 4h40. Ana, é difícil entender algumas coisas, então vamos lá, me ajuda aqui só uma coisa. Aqui você está partindo do princípio em que você tem... Ana, aqui no seu modelo, me explica só uma coisinha. Você aqui no seu modelo está considerando que a alteração da oculomotricidade, desse feedback, provavelmente do magno, na coordenação desse movimento, gerariam as distorções. E não, geraria um movimento ocular alterado. Então, é isso que eu estou... E daí dá a distorção. Então, você tem uma alteração oculomotora e depois a distorção, né? Mas a gente pode pensar também que a gente pode ter, de alguma forma, algum caminho, não ser essa ordem. Talvez uma distorção aconteça que altere a oculomotricidade, que daí volta de uma forma em círculo, alterando tudo, assim... Mas aqui a ordem é o contrário, é isso? Com autorização da Ana, eu vou interferir na resposta antes da endereçada a resposta receber o microfone, porque eu estou me coçando aqui para falar isso. A gente vê isso acontecer na prática. Pessoas que, na presença de distorção, tentam criar uma oculomotricidade que neutralize essa distorção,
E aí seria uma retroalimentação do problema que ela propõe ali. E vou dizer que o efeito para a saúde é lamentável quando isso acontece. As pessoas ficam absolutamente destruídas, os sintomas ficam absurdamente aumentados. Em algum momento, pode ser de várias origens. Pode ser de várias origens. Pode ser de várias origens. Mas o que ela propõe ali é bastante pertinente para o que a gente observa. E, pegando um gancho aqui para eu te entregar o microfone e abrir para você nos explicar, eu vejo esse problema do circuito de feedback que você apresentou aí sendo agravado por outros problemas que são controlados por feedback em relação a outros movimentos de outra parte do corpo, porque esse procedimento é um procedimento que o nosso controle motor usa para muitas funções. Né? Então, você está explicando para o olho, mas pode ser muito mais complexo ainda. Tá. Eu te conto mais tarde.